Êxodo capítulo 21, versos 2 em diante. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: Eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes, em outras versões, perante Deus. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. 1 Coríntios 7, 22 e 23. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Versículo 23. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Eu quero falar hoje, o título da mensagem é O Escravo da Orelha Furada. O escravo que serve por amor ao seu Senhor. No Antigo Testamento nós temos em Êxodo esse texto com o versículo Êxodo 21, 3, né? Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade, mas chegou casado, sua mulher irá com ele. Alguma situação levou essa pessoa a ser escravo de outra. Então essa outra pessoa agora é senhor sobre ela. E ela será escravo por 7 anos. Nos 7 anos receberá liberdade. Então, aqui nós começamos uma ideia que o pecado de Adão nos trouxe condenação, nos trouxe escravo do pecado. Escravo dos prazeres que nos distancia de Deus. Então agora nós temos uma comparação, uma analogia dessa situação dessa pessoa. Então Deus traz uma lei sobre essa questão. Se a pessoa entrar em dívida, entrar numa situação que ela tenha que ser vendida como escravo, um escravo hebreu seria escravo de um outro irmão. Então, esse escravo hebreu seria escravo de um irmão, porque as 12 tribos eram irmãos uns dos outros. Então, esse escravo hebreu, esse escravo de um irmão para outro irmão, ele está sendo escravo um para o outro. Então, ele foi vendido, ele se vendeu como escravo, porque uma situação levou ele a ser escravo. Em 1 Coríntios 7, 20, cada um deve permanecer na sua condição que foi chamado por Deus. Versículo 21. Você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Então, esse versículo nos diz que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou, não é? Não se incomode com isso, você chegou sendo escravo do pecado. Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Em Cristo Jesus você tem a sua liberdade, amém? Êxodo 21, versículo 5. Se porém o escravo declarar: Eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre. O versículo de Êxodo, capítulo 21, versículo 5, ele termina, né? Ele começa: Se porém o escravo declarar: Eu amo o meu senhor. Primeiro o escravo diz: Eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre. Então ele está colocando agora, né, que aquele senhor, ele foi bom para ele foi justo com ele,
quando ele era escravo daquela situação, esse senhor o teve, trouxe, pagou a sua dívida, colocou ele numa posição de escravo, porém, ele não o tratou de forma agressiva, por ele ser um escravo, mas também ele é um irmão, não é? Dentro das 12 tribos, todos são irmãos. Então esse senhor cuidou muito bem dessa pessoa que esteve numa situação que teve que se vender como escravo. Então ele, depois dos 7 anos, essa pessoa diz: eu serei escravo por toda a minha vida a esse senhor que me libertou, que me cuidou. E aqui eu constituí minha família, mulher e filho, então eu não quero ser livre. Por quê? Porque esse senhor não me trata mal. Eu sou escravo dele, eu trabalho para que ele adquira bens, mas ele não me trata mal, ele me trata bem. E aqui eu não me vejo como escravo, eu me vejo como um irmão, como alguém da família. Então eu aceito ser escravo e não quero sair livre daqui. Morrerei escravo desse Senhor. É uma analogia nossa, né? Com o Senhor Jesus. Êxodo 21, versículo 6. O seu Senhor o levará perante os juízes ou perante Deus. Terá que levá-lo à porta, ou à lateral da porta, e furar sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Então, diante dessa declaração, esse Senhor leva esse homem perante Deus, perante juízes que representam Deus, e faz uma marca nesse homem agora. Esse homem agora terá a sua orelha furada, e por onde ele passar, agora todos verão que ele é escravo de um Senhor. Que esse homem, ele tem dono, ele pertence a um Senhor. 1 Coríntios 7, 22 vai dizer: pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor, semelhante àquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Então, em 1 Coríntios 7, 22 traz uma analogia, não é? Que nós, sendo escravo do pecado, que nos separava de Deus, escravo das paixões, que nos distanciava de Deus. Então, sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Então, aquele que te liberta, agora você pertence a Ele. Então, Jesus Cristo, através da pessoa de Jesus, você é liberto. Então, você pertence a Ele. Agora, semelhante àquele que era livre quando foi chamado a escravo de Cristo. Então, em ambas as situações, sendo escravo ou livre, foi chamado pelo Senhor Jesus, agora é escravo do Senhor Jesus. Mas não é aquele escravo que é maltratado, não é aquele escravo que é mal cuidado, é aquele escravo que é cuidado como irmão, que é recebido na sua família e cuidado como irmão. Não um simples, não um escravo maltratado, um escravo chicoteado, um escravo que manda fazer serviço e não se importa em que condições ser feito esse serviço. Não. É um escravo que é cuidado como se fosse um irmão, a ponto dele declarar: eu serei escravo por toda a minha vida. Versículo de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23, vai dizer: vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Então Jesus pagou com muito sofrimento, pagou na cruz, derramou seu sangue para que houvesse a libertação nossa. Libertação do pecado que nos levava e nos leva e leva muita gente, né, a ter prazer naquele pecado que distancia de Deus, aquele pecado que Deus abomina. Todo pecado Deus abomina. Mas aquele pecado que a pessoa pratica, e tem prazer e vende aquilo como bom, e vende aquilo como certo. Então esse pecado faz essa pessoa escrava de uma maldição que vai levar-lhe à segunda morte. Amém? Então fica com essa palavra, o escravo da orelha furada. Aquele escravo
que se declarou escravo por vontade própria, porque esse Senhor que o libertou daquela situação a qual ele chegou, no 7º ano ele decidiu que seria escravo desse Senhor por toda a sua vida, porque ele estava em uma situação miserável. Esse Senhor o comprou, pagou a sua dívida e libertou ele de toda aquela situação, de toda aquela escravidão. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus, possa te abençoar, que o Espírito de Deus venha a ministrar no seu coração mais e mais sobre esta palavra, o escravo da orelha furada, em Êxodo 21. Amém? Com Deus, tenha um bom dia.